Orientação da criança, capítulo 55, unidade na disciplina. O professor necessita de tato na liderança. Entre os jovens, há uma grande diversidade de caráter e educação. Alguns têm vivido num ambiente de restrição e rigorosas arbitrariedades, que neles têm desenvolvido um espírito de obstinação e desafio. Outros têm sido os favoritos de casa, a quem os pais excessivamente afetivos permitem seguir suas próprias inclinações. Todo defeito é desculpado, até o caráter ficar deformado. Para lidar com êxito com essas mentes diferentes, o professor precisa exercer muito tato e cuidado na liderança, bem como firmeza no controle. Frequentemente se manifestarão a aversão e o menosprezo aos devidos regulamentos. Alguns aplicarão toda a sua esperteza para evitar o castigo, enquanto outros manifestarão indiferença às consequências da transgressão. Tudo isso exigirá muita paciência e maior esforço da parte daqueles a quem foi confiada a sua educação. Como devem ser as regras? Tanto na escola quanto no lar, deve haver uma sábia disciplina. O professor deve estabelecer regras para dirigir a conduta de seus alunos. Essas regras devem ser poucas e bem consideradas, e uma vez feitas, devem ser postas em execução. Todo princípio nelas envolvido deve de tal maneira ser posto diante do aluno que ele se convença da justiça desse princípio. O professor deve exigir obediência. Tanto na escola quanto no lar, a questão da disciplina deve ser compreendida. Deveríamos esperar que na sala de aula jamais houvesse lugar para o uso da vara da correção. Mas se na escola há os que resistem com teimosia a todo conselho e apelo, a todas as orações e preocupações em seu favor, então é necessário fazê-los entender que devem obedecer. Alguns professores acham que é melhor não exigir obediência. Acham que seu dever é apenas instruir. Certamente devem instruir, mas em que resultará a instrução das crianças se, quando elas desrespeitam os princípios postos diante de si, o professor acha que não tem o direito de exercer autoridade? Ele precisa da cooperação dos pais. Não se deve deixar o professor suportar sozinho o encargo de seu trabalho. Ele necessita da solidariedade, da bondade, da cooperação e do amor de todo membro da igreja. Os pais devem incentivar o professor, mostrando que valorizam seus esforços. Nunca devem dizer ou fazer algo que estimule a insubordinação em seus filhos. Entretanto, sei que muitos pais não cooperam com o professor. Não alimentam no lar a boa influência exercida na escola. Em vez de praticar no lar os princípios de obediência ensinados na escola, consentem que seus filhos façam conforme querem, que vão para aqui ou para ali sem nenhuma restrição. E se o professor exerce autoridade ao exigir obediência, as crianças levam aos pais uma história exagerada, falsificada, quanto ao modo pelo qual foram tratadas. O professor pode ter feito apenas aquilo que era de seu doloroso dever efetuar, mas os pais se compadecem de seus filhos, mesmo que não tenham razão. E muitas vezes os mesmos pais que governam com ira se mostram os mais inconsequentes quando seus filhos são restringidos e disciplinados na escola. Quando os pais justificam as queixas dos filhos contra a autoridade e disciplina da escola, não veem que estão aumentando o poder desmoralizador que agora prevalece em tão temível extensão. Toda a influência de que o jovem está cercado precisa estar do lado certo, pois a corrupção juvenil está aumentando. Apoiar os fiéis professores. Os pais que nunca tiveram o cuidado que deveriam sentir pela vida dos filhos e que nunca lhes deram a devida restrição e instrução são justamente os que manifestam a mais severa oposição quando seus filhos são reprimidos, repreendidos ou corrigidos na escola. Alguns desses filhos são uma desonra para a igreja e uma desonra para o nome de adventistas. Os pais devem ensinar os filhos a ser verdadeiros para com Deus, fiéis aos princípios e sinceros para consigo mesmos e para com todos aqueles com quem entram em contato. Os pais que dão esse ensino não são os que ficam criticando o professor,
Compreendem que o interesse de seus filhos e a justiça para com a escola exigem que, tanto quanto possível, eles apoiem e honrem aquele que participa de sua responsabilidade. Nunca criticar o professor diante das crianças. Pais, quando o professor da escola paroquial procura educar e disciplinar seus filhos de maneira que possam alcançar a vida eterna, não critiquem na presença deles suas ações, mesmo que pensem que ele é severo demais. Se desejam que eles deem seu coração ao Salvador, cooperem com os esforços do professor para a salvação deles. Quanto melhor é as crianças, em vez de ouvirem críticas, escutarem dos lábios de sua mãe palavras de elogio com relação ao trabalho do professor. Tais palavras produzem duradouras impressões e influenciam as crianças para que respeitem o professor. Se críticas ou sugestões com respeito ao trabalho do professor se tornam necessárias, devem ser feitas a ele em particular. Se isso não produzir efeito, que o fato seja referido aos responsáveis da direção da escola. Não se deve dizer nem fazer nada que diminua o respeito das crianças para com aquele de quem, em tão grande parte, depende o bem-estar delas. Se os pais se colocassem na posição dos professores e vissem como é difícil dirigir e disciplinar uma escola de centenas de alunos de todas as séries e de todos os tipos de personalidade, talvez com reflexão, vissem os fatos de maneira diferente. A insubordinação frequentemente começa no lar. Ao deixarem os filhos fazerem o que desejam, os pais podem achar que são afetuosos, mas estão praticando uma verdadeira crueldade. As crianças são capazes de raciocinar e são prejudicadas pela precipitada bondade, por mais apropriada que esta pareça aos olhos dos pais. Quando as crianças alcançam mais idade, aumenta a sua insubordinação. Os professores podem procurar corrigi-las, mas com muita frequência os pais tomam o partido dos filhos e o mal continua a crescer, vestido, se possível, com uma capa de engano ainda mais escura do que antes. Outras crianças são desviadas pela má atitude dessas crianças e, assim mesmo, os pais não conseguem ver o mal. As palavras de seus filhos são mais ouvidas do que a dos professores, que lamentam o erro. O trabalho dobrado do professor. A negligência dos pais em ensinar os filhos torna a obra do professor duplamente difícil. Os filhos levam o estigma dos traços rebeldes e desagradáveis revelados por seus pais. Negligenciados em casa, consideram a disciplina da escola opressiva e severa. Caso não sejam cuidadosamente guardados, esses filhos contagiarão outras crianças pelo seu caráter indisciplinado e deformado. O bem que as crianças poderiam receber na escola para anular o ensino defeituoso que tiveram em casa é minado pela aprovação que os pais demonstram sobre seus atos errados. Os pais que creem na palavra de Deus continuarão em sua direção torta e confirmarão nos filhos suas más tendências? Bem melhor seria que os pais e as mães que professam a verdade para este tempo se conscientizassem e não mais partilhassem desse mal, não mais executassem as armadilhas de Satanás, aceitando o mau testemunho de seus filhos não convertidos. Já basta que esses professores tenham de lutar contra a influência desses filhos. Por que acrescentar também a influência dos pais?